Este vídeo de apoio tem como base os guias de estudo 8 e 9 e visa nos auxiliar nas atividades de controle com a interface de comunicação paralela, ICP. Neste exemplo, algumas combinações de 3 chaves A, B e C, do tipo NA, podem gerar o acionamento de uma sirene S. No primeiro momento, nós montamos a tabela da verdade das chaves. Observando a linha 2, a chave A ela está aberta, 0. A chave B aberta, 0. E a chave C fechada, 1. Nesta combinação, a saída é acionada, nível lógico 1. Na linha 4, a chave A está aberta, as chaves B e C estão fechadas e nesta linha de combinação a saída é igual a 0, a sirene está desacionada. A chave A ela está conectada na interface ICP no byte de status bit S3, a chave B no bit S4, a chave SC no bit S5. A saída utiliza o bit 1 do byte de dados, D0. Nós já temos a tabela da verdade das chaves completa. Precisamos montar a tabela da verdade dos sinais da ICP. Vamos observar a segunda linha da tabela da verdade das chaves. A chave A ela está aberta. Neste caso, o sinal interno à ICP, conforme observado em sala de aula, é igual a 1. A chave B ela também está aberta, logo S4 igual a 1. A chave C está fechada, então o pino relativo ao bit S5 no nosso dispositivo de teste está sendo aterrado, nível lógico 0. A saída da combinação na tabela da verdade das chaves, ela vai ser a mesma na tabela da verdade dos sinais da ICP. Fazendo essa análise para todas as possibilidades das chaves, nós completamos a tabela dos sinais da ICP. Próximo passo é retirar a expressão booleana. Nós vamos utilizar o mapa de Carnot. A expressão ela utiliza como base a tabela da verdade dos sinais da ICP. Então aqui nós já transferimos todos os sinais da saída para a tabela. Em vermelho nós temos o primeiro aglomeramento e em azul o segundo. Observando o primeiro aglomeramento em vermelho, todos os bits estão para o mesmo S3 barrado. Não estão para o mesmo S4 e não estão para o mesmo S5. Então, o termo do aglomeramento em vermelho é S3 barrado. Observando agora o aglomeramento em azul, nós temos os 2 bits desse aglomeramento, eles não fazem parte do mesmo S3, mas fazem parte do mesmo S4 e do mesmo S5, neste caso S5 barrado. Então, o termo em azul fica S4 e S5 barrado. A expressão completa é D0 igual S3 barrado OR S4 e S5 barrado. S3 barrado nós vamos chamar aqui de termo 1. S4 e S5 barrado, termo 2. Para cada um desses termos, nós precisamos criar a máscara, para que a gente possa observar apenas os bits que não são de interesse. Aqui nós temos a expressão. Então, o primeiro termo, o bit de interesse, é o S3. Então, apenas o S3 vai ficar igual a 1. Então, podemos observar que apenas ele está igual a 1. Em hexadecimal, 0x08. Essa é a máscara do termo 1. Precisamos agora montar a máscara do termo 2.
No termo 2, nos interessa o bit S4 e o bit S5 do byte de status. Então, a máscara vai conter todos esses dois bits em 1. Em hexadecimal, 0x30. Essa é a máscara do termo 2. O próximo passo é fazer um AND entre o byte de status, o valor que está sendo lido do byte de status e a máscara relativo ao termo. Então, pegando o primeiro termo, S3 barrado, nós temos aqui, na primeira linha, o byte de status, considerando que as chaves do nosso dispositivo de teste estão todas abertas. Então, nós temos 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Porém, nós temos que olhar no termo. O termo, o S3, é barrado. Logo, nós vamos passar o S3 para 0. S3 barrado, 0. E vamos fazer um E com a máscara do termo 1, que é 0x08. O resultado, então, é 0x00. O que representa isso? Se eu faço a leitura do byte de status, faço um E com a minha máscara, se o resultado for 0x00, quer dizer que o termo 1 é igual a 1. E isso garante que D0 é igual a 1. A sirene vai ser acionada, vai estar ativa. Tenho que fazer a mesma coisa para o segundo termo. Só que o segundo termo, nós vamos usar o bit S4 e o bit S5. Então, nós colocamos aqui primeiro o byte de status, considerando que as chaves estão todas abertas. E depois, olhando para o termo 2, nós temos S4 sem barra, ou seja, S4 em 1, e S5 barrado, S5 em 0. Então, nós passamos isso para o byte de status. Então, S4 em 1 e S5 barrado em 0. E com a máscara do termo 2, que é 0x30. O resultado da operação é 0x10. Qual o significado? Se, ao fazer a leitura do byte de status, o resultado com o E da máscara do termo 2, se for igual a 0x10, significa que o termo 2 é igual a 1. E nesse caso, D0 também será acionado, a sirene também será acionada. Passando isso para o código em C, apenas um trecho do código. Então nós temos aqui a leitura do byte de status, x, vai ser atribuído a x o valor do byte de status. E na segunda linha estamos utilizando a estrutura if para um controle. Aqui nós temos os dois termos. Aqui do sinal representativo da operação OR, nós temos o termo 1, que é o valor do byte de status atual, x. Faço o E com a máscara do termo 1. Se ela for igual a 0, significa que o termo 1 é igual a 1. E aí eu posso fazer com que o Alt-B jogue nível lógico 1 no bit D0. Outra possibilidade é que o termo 2 seja igual a 1. Então, pega o x, faz um E com a máscara do termo 2. Se isso for igual a 0x10, significa que o termo 2 é igual a 1. Então, da mesma forma, D0 vai ser acionado. O if vai ser verdadeiro. Eu vou entrar com o comando Alt-B 0x01, né, no byte de dados. Então, veja, o cálculo, o AND do byte de status com a máscara
vai me dizer se aquele termo, aqui eu voltei aqui no slide, se o termo 1 é igual a 1, e quando que o termo 1 vai ser igual a 1? Se o resultado da operação for 0x00. Quando é que o termo 2 vai ser igual a 1? Quando o byte de status, o valor lido, e a máscara for 0x10. São esses valores que são repassados para a condição da nossa estrutura. Espero que o vídeo tenha ajudado, né? Bons estudos. Os exercícios de 1 a 6 da lista 5 tem como base esse desenvolvimento que nós fizemos agora. Qualquer dúvida é só contatar. Abraço.